Vamos voltar a falar agora de economia, do governo, da equipe de transição, né? O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar hoje o teto de gastos. Em um discurso na COP27, a conferência da ONU sobre o clima, ele disse que não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal e esquecer do social. A fala vem em meio à reação do mercado ao texto final da PEC da transição, né, que foi apresentado ontem ao Congresso, que prevê um gasto de 175 bilhões de reais fora do teto fiscal e sem prazo definido. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o ex-diretor do Banco Central e sócio da empresa Mauá Capital, Luiz Fernando Figueiredo. Luiz Fernando, obrigada por falar com a gente. Bom dia, seja bem-vindo ao Live. Tudo bem? Prazer estar com vocês. Luiz Fernando, a pergunta que fica é qual que é o equilíbrio que deve ser feito entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social? Porque o presidente eleito ele coloca a questão como se as duas fossem incompatíveis, né? Sim, o que é um enorme equívoco e todos os países que acharam isso acabaram indo para o buraco, né? Temos muitos aqui na América Latina para nos dar bons exemplos, né? E recentemente teve uma tentativa de um gasto excessivo na Inglaterra, olha, um país desenvolvido, superior ao que se imaginava, gerando um risco de instabilidade e o governo caiu, né? Na verdade, a estabilidade ela é um pressuposto para você ter um bom ambiente que o país possa crescer e possa atacar as suas necessidades, né? Sem estabilidade, nada acontece. Por exemplo, num ambiente instável, a inflação é muito alta. Quem mais perde com a inflação muito alta são os mais carentes, aqueles que estão mais desprotegidos. Então, não adianta vir com um gasto fiscal, mas que ele é grande o suficiente para gerar instabilidade, que no final das contas é ruim para os mais necessitados. É exatamente o oposto. Então, não existe uma coisa ou a outra. Você precisa de estabilidade, é um pressuposto para você poder fazer boas políticas públicas, boas políticas sociais. Agora, Figueiredo, é um prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo aqui. Eu gostaria de saber de você qual é a sua avaliação sobre essa minuta que, além de prever 175 bilhões fora do teto de gastos, ainda colocou mais 22 bilhões ali para investimentos que o governo possa vir a fazer, né? Fora, como já foi tratado aqui, aqueles 105 que já estavam previstos e que se esses 175 forem retirados do teto, aqueles 105 já previstos permanecerão ali. Ou seja, há muitos bilhões em discussão. Como é que você vê isso? Eu acho um desastre. É um desastre. Quer dizer, o que está se propondo, na verdade, é todo um novo arcabouço fiscal. E sem um período determinado, isso não é um waiver, né? Waiver é você dar, então, deixar que se gaste um volume adicional relativamente contido por um período temporário, por um período de tempo. Não é isso que está se propondo. Então, da maneira que essa PEC está proposta, ela está muito longe do que seja um mínimo razoável, né? O que se imaginava é que ela não passaria de 100 bilhões de reais e seria por um ano só. Agora, se pensar por mais do que isso, o que na verdade está parecendo é o governo levando uma proposta muito inchada, muito grande, para ser negociada no Congresso. E pelo que tem se visto, o Congresso já está dizendo, olha, do jeito que está, esse negócio não vai passar. A Priscila Yazbek vai participar aqui conosco também. Pode colocá-la na tela, Pri, fique à vontade. Luiz Fernando, obrigada pela entrevista. Você falou sobre essa questão do Congresso, né? Além do que já está dado, do que foi apresentado da PEC de transição, tem um temor muito grande do que vai acontecer ao longo da tramitação. Davi Alcolumbre, por exemplo, já disse que não deve permitir que o auxílio seja retirado do teto de gastos de forma permanente, que quer que fique restrito a 2023, que o texto que foi apresentado, a proposta, a minuta, é muito diferente do que vai tramitar. Só que tem um temor muito grande também por
outro lado, de que Davi Alcolumbre quer restringir a 2023 a retirada do auxílio do teto para ter mais poder de barganha também nos outros anos. Tem também uma conversa aí sobre se Lira gostaria de institucionalizar o orçamento secreto ao longo da tramitação da PEC de transição. A gente corre o risco de, assim como aconteceu com a privatização da Eletrobras, a gente vê um monte de jabutis no meio dessa PEC de transição. Então, além do cenário negativo que já está dado, né, com esse estouro de gastos, a gente pode ver uma situação se deteriorar ainda mais ao longo da tramitação dessa proposta? Olha, deixa eu dizer, eu não acho que está dado o tamanho da PEC, tá? A PEC, no final das contas, tem quase 200 bilhões. Eu não acredito que vai passar um número como esse. Eu acho que o número vai ser muito mais para perto de 100 bilhões. Não sei, um pouco mais, um pouco menos, mas em torno disso. Tá? A outra coisa é que o Congresso tem toda a razão em dizer, olha, eu não posso te dar por vários anos. Você pediu um waiver de 1 ano, ok, vamos te dar um waiver de 1 ano para você fazer todas as coisas que são necessárias para poder ter um gasto social maior. Né? Eventualmente até subir a carga tributária. O que não dá é para dar esse cheque em branco desse tamanho por todo o governo. Então, assim, é uma PEC que ela, na verdade, está abusando da relação com o Congresso. E o Congresso está dizendo isso não dá. E, ao mesmo tempo, tem o lado do Congresso de querer negociar. Né? Olha, tá bom, eu aprovo, que será em outras condições, mas eu posso aprovar aqui uma PEC, mas eu também quero algumas coisas do meu lado. Então, eu acho que isso faz parte, essa negociação faz parte. É que ela veio grande demais, pensando em tempo demais. Isso tem que ser ajustado. Mas a questão é que, além da PEC, né, o discurso do presidente eleito, ele está muito ruim, no sentido de termos um ambiente estável, um ambiente tranquilo, para ter essa discussão. Né? Quer dizer, os ativos estão respondendo muito dramaticamente ao que ele tem dito, porque ele tem colocado esse conflito, que é um conflito não existente, entre a responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Luiz Fernando, o presidente eleito disse lá na COP, ele diz o seguinte, que a flutuação dos índices não acontece por causa das pessoas sérias, mas por conta dos especuladores que ficam especulando todo santo dia. Quando ele diz isso, ele tem razão? Se a gente for contextualizar, né, e o próprio PT fala muito isso, né, que no governo Bolsonaro tiveram, por exemplo, 5 furos do teto de gastos e o mercado não reagiu dessa forma. Claro que são circunstâncias bem diferentes, né? O que a gente pode analisar da reação do mercado? Olha, quando a gente vê o que aconteceu nos furos que a gente teve no teto anteriores, eles aconteceram num contexto de um enorme aumento de arrecadação. No final, este ano e o ano passado, o resultado fiscal foi muito melhor do que se imaginava. Então, foi na esteira de uma melhora enorme fiscal que se furou o teto de gastos. Podemos discutir se é correto ou não, mas não foi para gerar um déficit muito maior. Na verdade, foram 2 anos de superávit primário. O que está se propondo agora é, sim, ir para o déficit, porque não tem nenhuma previsão ou perspectiva de arrecadação adicional. Na verdade, até eles estão pegando uma carona de, olha, caso haja uma arrecadação adicional, nós queremos também tirar do teto. Né? Então, assim, mas, Luiz Fernando, desculpa te interromper, mas é só porque nos 2 casos a intenção é a mesma, né? Nos 2 casos são medidas populistas, a gente pode dizer, um populismo de esquerda e um populismo de direita, né? Tudo bem que a arrecadação estava melhor antes, ok, mas nos 2 casos... Não, nos 2 casos é para gastar mais, isso eu concordo. No primeiro caso, ele seria populismo se nos levasse para uma situação de maior insustentabilidade fiscal. Não foi o resultado que nós tivemos. O que nós tivemos foi um crescimento grande de arrecadação e eles queriam usar um pouco desse crescimento, mesmo assim gerando superávit primário. Então, eu não acho que tenha sido populismo, não. Tá? Eu posso até dizer, olha, o melhor teria sido não furar esse teto. Eu até acho isso, mas eu não acho que tenha sido um populismo. Agora, você começar um mandato querendo um waiver para o mandato inteiro deste tamanho, é que é uma coisa que não tem sentido.
Tá? Então, a resposta do mercado, e o mercado não é um bando de especuladores, somos nós. São as empresas que estão exportando, as empresas que estão importando, são nós, com o nosso pequeno dinheiro investindo em fundos ou investindo em títulos. Isso não tem nada a ver com essa visão equivocada, anos 60, de que é um bando de especuladores. Aliás, aqueles que acham que são um bando de especuladores, no final das contas, são os países que estão nos maiores problemas que nós temos no mundo. Aqueles que levaram a sério esses sinais, que são sinais dos agentes econômicos, que inclusive somos nós, como eu acabei de dizer. Quem levou a sério esses sinais foi para a trajetória correta, como acabou de acontecer com a Inglaterra. Agora, quem acha que são especuladores vai para caminho como a Venezuela, como a Argentina foi. Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e também sócio da empresa Mauá Capital, muito obrigado por conversar conosco. Até uma próxima. Até uma próxima. Foi um prazer enorme. Tchau, tchau.